O tema dessa aula é como falar de forma persuasiva com contatos frios da internet, fazendo com que eles se interessem pelo seu negócio. O fato é que, se você pretende criar uma grande equipe de marketing de rede, você precisará falar com muita gente. Não tem escapatória em relação a isso aí não. E, portanto, você vai precisar falar, inclusive principalmente com contatos frios. Portanto, ou você aprende a patrocinar pessoas pela internet, ou o seu negócio de multinível está fadado, está com os dias contados. Mas se você já tentou patrocinar contatos pela internet, contatos frios principalmente, é provável que você tenha experimentado um certo grau de frustração e rejeição. Principalmente se eles foram captados através de algum tipo de ferramenta na internet. Os contatos frios, eles são geralmente pessoas difíceis, porque eles não têm compromisso com você. Podem, como eu sempre digo, eles podem te deletar, te excluir com um toque de dedo no celular ou um clique de mouse. Alguns até são contatos de muito baixa qualidade. Alguns são pessoas que estão atrás de um emprego, outras pessoas são meros curiosos fazendo você perder o seu tempo, e tem ainda aquelas pessoas que, lamentavelmente, têm uma educação tão ruim que mal conseguem se expressar falando, conseguem construir uma sentença para expressar um raciocínio. E, em grande medida, isso é, obviamente, culpa desse nosso falido sistema educacional. As escolas são ruins, a educação pública é de péssima qualidade, e com isso o resultado são pessoas, nesse nosso Brasil, totalmente despreparadas para encarar a vida profissional. Mas, lamentavelmente, essa é a nossa realidade e é com isso que a gente tem que lidar. Portanto, o nosso trabalho enquanto profissionais de marketing é encontrar pessoas interessantes nesse mar de gente sem qualificação. Talvez, provavelmente, não exista uma solução de curto prazo para esse problema. Contudo, é possível nós usarmos uma estratégia prática para você falar com esses contatos frios. E com isso, você certamente vai facilitar a sua vida na hora de você patrocinar novos downlines. Nessa aula, eu vou te ensinar como é que é essa estratégia. Em primeiro lugar, vamos separar o joio do trigo. Não há como evitar os contatos frios. Então, nós vamos realmente precisar falar com ele. Por isso, a melhor opção é que nós façamos isso de forma inteligente. E você faz isso de forma inteligente usando um método para falar com essas pessoas. Dessa maneira, você separa rapidamente aquelas pessoas que têm potencial de serem bons downlines, que estão ali realmente interessados em empreender, que querem alguma coisa, daquelas pessoas que são contatos frios, que estão apenas ali tomando o seu tempo e estão te procurando por uma mera curiosidade, porque estavam ali passeando pela internet. Eu chamo esse método de entrevista. O problema de falar com contatos frios, ele começa justamente na abordagem. Muitos profissionais de marketing, eles travam na hora de falar com os prospects e não sabem como conduzir a conversa. E quando você não sabe o que falar, as suas chances de patrocinar uma pessoa diminuem bastante. Isso acontece porque, do ponto de vista da psicologia da atração, o poder está na mão do teu prospect e não está na sua. Ou seja, ele que está dominando a conversa e não você. Quando você não tem um método para falar com o seu prospect, a conversa vai ficar muitas vezes parecida com um bate-papo informal. E um bate-papo informal é exatamente isso. Uma conversa agradável que acaba não dando em nada. E você não quer que isso aconteça quando você estiver entrevistando, falando com as pessoas sobre o seu negócio de marketing de rede. Porque uma conversa informal, um bate-papo, não gera uma conversa sobre negócios, a menos que você saiba fazer essa transição. Outro problema recorrente é o profissional de marketing oferecer o negócio dele sem ao menos saber quais são os interesses e as necessidades do prospect. A solução para esses dois problemas é simples. Você simplesmente precisa seguir um roteiro, fazer um roteiro para você saber exatamente o que você tem que falar e quando falar com o seu prospect. Em primeiro lugar, você deve se colocar no comando da situação. Você sempre tem que estar no comando da situação, isso é muito importante. Não importa se você está falando com contatos frios, com contatos quentes ou pessoas vindas da internet, que você captou pela internet. Você sempre tem que estar no comando da conversa. E a maneira de se fazer isso é muito simples, fazendo perguntas. Quem faz perguntas está no poder, tem o comando na mão. Guarda esse conceito, guarda essa frase, porque ela é muito importante e ela pode te salvar de muitas situações difíceis. Quem faz as perguntas está no poder. Quem faz as perguntas está no comando da situação. Vamos fazer um rápido exercício de retrospectiva para você entender. Pensa por um instante em como é a sua abordagem
com os seus contatos frios? É provável que a maioria das perguntas que acontecem nessa conversa sejam feitas por ele. Só para ilustrar, é provável que os seus contatos frios te perguntem alguma coisa do tipo: esse negócio é aquela coisa de chamar gente? Eles geralmente falam, nem sabem como perguntar sobre o que é o nosso negócio. Eles acham que é uma coisa de chamar gente, né? Ou eles podem te perguntar assim: ah, isso aí é marketing de rede? Ou então, outra pergunta muito comum: mas tem que pagar para entrar? Tem que fazer investimento? Outra pergunta bastante comum também é: tem que vender? E aí, quando eles fazem essas perguntas, ou qualquer outro tipo de pergunta, do tipo que te quebra as pernas, você provavelmente fica sem ação, sem saber o que responder em seguida, para você não quebrar o raciocínio, não esfriar a conversa e a pessoa falar que não está interessada. Isso acontece porque o comando da conversa passa para eles quando eles fazem essa pergunta para você. E o que você precisa fazer é que o comando esteja sempre com você. Eles podem até fazer uma pergunta, mas você vai, responde o que eles querem e joga uma outra pergunta de volta para você retomar o comando da situação. A mágica desse método que eu vou te ensinar está em saber justamente tomar o comando de volta. É simples, eu tenho certeza que você vai adorar. O método funciona assim. Primeiro passo, você tem que ter postura. Primeiramente, você tem que precisar entrar na conversa com a postura correta, né? E por postura correta, eu quero dizer que você tem que estar o tempo inteiro consciente, né, que você vai estar no comando da conversa. Você está ali atento ao que está acontecendo, sabendo que você tem que estar no comando da conversa. O segundo passo é o objetivo. Essa conversa inicial que você terá com o seu prospect muito antes, né, antes de você mostrar o plano para ele, essa conversa tem um único objetivo, que é descobrir as dores que o seu prospect tem. Se você falhar nessa etapa, dificilmente você conseguirá patrocinar alguém, sejam essas pessoas contatos quentes ou frios. É fundamental que o teu objetivo nessa conversa inicial seja de descobrir as dores do seu prospect. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. O terceiro passo é preparação. Para descobrir as dores do seu prospect, você precisa se preparar com antecedência. Em outras palavras, você precisa saber antecipadamente o que você vai falar com ele nessa conversa. Ou seja, você vai precisar de um roteiro. A minha sugestão é que você anote as perguntas que você vai fazer numa folha de papel. Imagine-se fazendo uma entrevista, imagine-se previamente fazendo uma entrevista com o seu prospect, falando com ele. O que você perguntaria para ele em primeiro lugar? E o que você perguntaria logo depois? E depois? Coloca todas essas perguntas em ordem, porque isso vai te ajudar para você não se perder na hora da entrevista. E mesmo que você não faça uma ou outra pergunta, você já tem todo o roteiro estruturado do que você tem que falar. E você vai ter um início, um meio e um fim muito bem delimitados para você ser bem assertivo na sua conversa com ele. O quarto passo é a entrevista propriamente dita. Existem muitas formas de você conduzir uma entrevista. E a que eu mais gosto e que eu acho mais fácil e duplicável é o FORM. O FORM é uma sigla, né, criada pelos americanos, um acrônimo criado pelos americanos, para te lembrar de 4 coisas que você tem que falar com o seu prospect na hora que você estiver fazendo uma entrevista com ele. Aqui na Jornada Diamante tem uma aula completa onde eu te explico como usar essa ferramenta, né? E ao aplicar as perguntas do FORM, você vai descobrir quais são os problemas que o seu prospect gostaria de resolver, né? São exatamente esses problemas que você usará como argumentos lá na hora do fechamento, depois que você mostrar o plano para ele. E nesse processo de falar com as pessoas, você vai se deparar, obviamente, com contatos frios que não querem colaborar. Mas o nosso material de trabalho, eles são as pessoas, ou seja, nós precisamos falar com pessoas. Não tem como fugir disso aí. Por isso a gente vai ter que falar com todo tipo de gente, né? As pessoas educadas, as pessoas grosseiras e até mesmo as pessoas questionadoras, aquelas pessoas que são reativas, que são pé atrás, né? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Vamos falar dos questionadores e vamos separar esses questionadores em 2 grupos. O primeiro grupo são as pessoas dos seus contatos quentes e frios, né, provenientes da sua lista. E depois a gente fala dos questionadores que vêm através dos contatos gerados pela internet, né? Tem muito guru aí na internet vendendo ferramenta de geração de contatos. Mas caso você ainda não tenha uma, né, eu te ensino a você criar a sua própria ferramenta gratuitamente. Então, a gente vai falar de
contatos, né, de pessoas questionadoras das suas listas quente e fria e pessoas questionadoras da internet. Se você não tem uma ferramenta de internet, aqui no módulo 7 eu te ensino a fazer a sua ferramenta gratuitamente e você pode montar e criar a sua ferramenta totalmente grátis. O módulo é o 7 e o nome desse curso é Máquina de Recrutamento, crie a sua grátis, aqui na Jornada Diamante. Então, voltando, vamos falar como que você vai lidar com seus contatos das suas listas quente e fria que eventualmente podem te questionar durante esse processo de entrevista, né? São pessoas muito questionadoras, do tipo, por que você está me fazendo essa pergunta? Por que eu tenho que responder isso para você? Ah, eu não quero falar sei lá, do meu trabalho. E por que você quer saber isso? E ficam te questionando, né? Para essas pessoas, das suas listas quente e fria, esses questionadores, eu vou recomendar que você veja aqui dentro da Jornada Diamante um módulo de convite, onde eu te ensino em 6 ou 7 aulas como que você vai falar com parentes, amigos, pessoas conhecidas com 0 de rejeição. Use essas aulas desse módulo para você aprender essas frases que garantirão que o seu prospect sempre colabore com você. E caso ele resolva não colaborar, você também aprenderá as frases para evitar qualquer tipo de situação embaraçosa para você. Tá? Essa é a maneira que você vai abordar esses contatos frios, né? A forma de abordá-los vai ser diferente, obviamente, para os contatos tirados pela internet. Então, se você tiver questionadores, pessoas que te questionam, que estão nas suas listas quente e fria, você vai usar as aulas do módulo de convite para você saber quais frases usar. Eu te dou frases prontas para você usar lá e combater esses questionamentos dessas pessoas com elegância, tá? E aí, se você for lidar com pessoas questionadoras da internet, aí já é uma outra abordagem totalmente diferente. Nesse módulo de convites da Jornada Diamante, eu vou te ensinar também frases prontas para você lidar com esse tipo de prospect. Bom, ainda sobre os contatos frios, né, vindos da internet, você vai, obviamente, como eu já falei, precisar de uma estratégia diferente para conversar com essas pessoas. E é bem fácil você entender isso aí. Quer ver? Olha só. Coloque-se no lugar, por exemplo, do seu prospect. Imagina que você está navegando na internet, no Google, está fazendo uma pesquisa no Google e aí você clicou, você viu um anúncio, esse anúncio te chamou a atenção, você clicou nesse anúncio e você foi direcionado para uma página com algumas perguntas. Aí você foi lá, respondeu aquelas perguntas e algum tempo depois você recebeu no seu WhatsApp uma mensagem de uma pessoa querendo falar com você, dizendo assim que você respondeu um questionário dela e ela agora está entrando em contato para falar com você. Agora, né, e mais do que isso, ela quer também, depois de ela falar contigo, ela vai querer saber da sua vida, ela vai querer que você entre num negócio e que você pague por um kit de início. Então imagina a situação, você viu um anúncio, você clicou, respondeu um formulário, alguém entrou em contato contigo, ligou para você, perguntou da tua vida e no final fala assim, olha, eu quero que você compre um kit de início, né? Como é que você receberia essa situação? Assusta, não é verdade? A gente fica receoso, fica pé atrás, principalmente por conta de ouvir tantas histórias de golpes na internet. Então, é dessa maneira que o seu prospect vai se sentir quando você pegar uma lista de contatos gerados pela internet e começar a entrar em contato com as pessoas para falar com elas, né? Por isso, é super natural que o seu prospect, esse captado pela internet, tenha um pé atrás quando receber o seu contato. E você não deve estranhar isso, você deve encarar isso como com naturalidade por conta, né, dessa situação que eu ilustrei aqui para você, né? Pode ser, por exemplo, que o seu prospect te questione, né, falando assim, poxa, nem te conheço, nunca te vi, por que você está me fazendo essas perguntas, né? E pode ser que ele se recuse a falar, né, a menos que você explique antecipadamente para ele do que se trata, que é exatamente o que você não quer fazer. Você não quer dizer que é um negócio de marketing de rede logo na largada, né? Existe uma estratégia para você não falar isso aí e mostrar depois, né? Essas situações, elas podem parecer embaraçosas e podem te colocar numa saia justa, porque se você fala antecipadamente do que se trata, o seu prospect vai dizer assim, eu já sei o que é isso aí, não me interessa, obrigado. E aí você vai perder a pessoa, né? E se você não fala, ele corre o risco de não colaborar contigo e perder também a pessoa. É uma saia justa. Só que, felizmente, existe uma forma mágica de você resolver esse impasse, né? E essa forma é fazendo perguntas. Exatamente, fazendo mais perguntas.
você vai, na verdade, relembrar o seu prospect do que aconteceu, mostrar que ele veio atrás de você e não você foi atrás dele, e por isso ele que está pedindo informações e você vai avaliar se ele quer ou não, né? Então, quando ele te questiona, o que você tem que ter em mente é o seguinte: se ele começa a falar assim, por que você está entrando em contato comigo? O que você está querendo fazer com isso, né? É porque ele está se sentindo ameaçado. E aí você tem que tomar cuidado nessa hora para você não ser agressivo com ele e não perder. Então, o que você deve fazer nesse momento é você explicar para ele o que está acontecendo. É só para exemplificar, eu gosto de usar uma frase, um conjunto de frases que resolve muito bem essa questão, né? E ela é interessante porque ela mostra para o seu prospect que é você que está no comando. É você que vai decidir se ele deve ou não fazer parte do negócio e não o contrário. Por incrível que pareça, é essa percepção que a gente gera no nosso prospect quando a gente usa esse conjunto de frases. Então, sempre que um prospect apresenta algum tipo de objeção durante o processo de entrevista, você pode falar o seguinte para ele. Você vai falar assim: fulano, né, vamos recapitular aqui rapidamente o que aconteceu até agora, né? Ele começa a te fazer as perguntas, aí você interrompe e ele fala assim: fulano, só um momento por gentileza. Antes de eu responder essas suas perguntas, vamos recapitular rapidamente o que aconteceu até agora. Você, fulano, viu um anúncio no Google, não é verdade, né, sobre empreendedorismo, você se interessou pelo tema, você clicou nesse anúncio e em seguida você respondeu a um questionário, né, e foi informado no final desse questionário que uma pessoa entraria em contato com você. Então, eu entrei em contato com você para verificar se você tem os requisitos que nós estamos buscando para a nossa empresa. Nessa primeira etapa, fulano, desse processo, eu preciso fazer essas perguntas para você. E caso a gente entenda que você tem o perfil que nós estamos buscando, nós falaremos do nosso negócio para você. É assim que funciona esse nosso processo seletivo. Por isso, fulano, eu gostaria de lhe perguntar sobre tal coisa do seu trabalho. E aí você nem espera ele falar nada, você continua a fazer as perguntas do seu form, né, sem dar espaço para ele te questionar, para ele voltar a falar alguma coisa. É dessa maneira que você faz, testa porque funciona, que é uma beleza, tá? E é dessa maneira que você assume o comando de volta, porque você explica e já retorna com uma pergunta para ele, e aí você consegue trabalhar essas pessoas que não querem colaborar contigo, tá? E caso a pessoa continue ali insistindo nos argumentos dela, você vai simplesmente agradecer a conversa, vai terminar e vai encerrar a ligação, né? Você vai dizer para a pessoa que ela não tem o perfil que você está buscando e vai encerrar o contato. E dessa maneira você sempre estará no comando, demonstrando autoridade a todo momento. O importante e que você tem em mente é o seguinte: você não precisa da pessoa, ela é que precisa de você. E se você tem essa consciência, isso vai te dar mais tranquilidade de você seguir adiante e trabalhar com essa pessoa de maneira profissional, usando essa técnica que eu estou sugerindo para você. Se a pessoa é cri-cri, já reclama, não quer colaborar, imagina se ela entra no seu negócio, ela só vai ver defeito e ela vai te dar mais dor de cabeça do que alegria. Então você não quer qualquer um, você quer as pessoas certas. E é para isso que serve, para isso que serve a entrevista, para você fazer esse filtro e tirar aquela pessoa que não interessa e você ficar apenas com aquela pessoa que está a fim de colaborar, que está a fim de empreender junto com você. A beleza dessa estratégia é que você não precisa de nenhum resultado prévio no seu negócio de marketing de rede. Ou seja, você não precisa ser graduado como top, hiper, triplo, mega diamante, você não precisa de experiência, você nem precisa ter cadastrado alguém anteriormente, ou seja, você pode ser 0 quilômetro, você entrou essa semana na sua empresa e usando essa estratégia você sempre vai passar a impressão para o teu prospect, vai passar a imagem para o teu prospect de que você está no comando e ele tenderá a colaborar com você. A conclusão dessa história toda é a seguinte: no nosso negócio a gente tem que falar com muita gente, não tem jeito, né? As pessoas são o nosso recurso para a gente desenvolver o nosso negócio. Por isso não tem como fugir dos contatos frios captados pela internet. Mas para não perder o seu tempo, você também precisa de um método específico para conversar com essas pessoas de maneira muito objetiva, para você extrair o que você precisa delas, né? Isso vai fazer com que você se torne, inclusive, mais produtivo e vai aumentar os seus resultados. Portanto, use a entrevista para você descobrir as dores do seu prospect antes de falar sobre o seu negócio. E em seguida, sim, você mostra o seu negócio, apresenta o plano e conecta, né, a sua empresa, a sua solução com as dores do seu prospect, dizendo que a sua empresa é o remédio para sanar
essas dores do seu prospect. Bom, a sua opinião é muito importante para mim, por isso eu preciso saber se você gostou dessa aula para que eu continue criando conteúdos como esse aqui. Então, deixe o seu comentário aqui embaixo dizendo para mim o que você achou dessa aula.